Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Assistindo a um vídeo sobre os achados arqueológicos de um cemitério de vampiros, um túmulo com 450 vampiros encontrado na Polônia, Europa. Aí você pode até perguntar, mas vampiros de verdade? Aqueles que saem mordendo os pescoços das pessoas? A resposta é bem simples. Claro que não. Esses túmulos de vampiros que os arqueólogos encontraram não são bem vampiros. Na verdade, como na Idade Antiga e na Idade Média, onde existia uma sociedade totalmente retrógrada, onde as coisas eram analisadas e explicadas através da religião, e principalmente as doenças. Então, quando era época de pandemia, como aconteceu principalmente com a peste bubônica ou negra entre os séculos XIV e XV na Europa, onde várias pessoas de uma família morriam com a mesma doença. Então, como existia uma sociedade totalmente fechada ao mundo da religião, principalmente o cristianismo, que era a religião oficial da Europa, então, o que é que esses religiosos supersticiosos faziam? Por acreditar em mitologias vampirísticas, eles pegavam esses corpos dos mortos, com medo de que eles voltassem ao mundo dos vivos em forma de vampiros. Eles cravavam estacas no coração da pessoa que morreu. Outros decapitavam suas cabeças. E dentre outras formas aterrorizantes com esses corpos dos mortos. Também era suspeito como vampiros de vampirismo aqueles que morriam com palidez, sangramento pelo nariz ou pela boca ou através das urinas. Existem várias doenças faz com que as pessoas ficam magras e pálidas. Como naquela época era atrasado, não tinham como descobrir as doenças, então essas pessoas eram suspeitas de serem vampiros. No caso também de sangramento causado por diversas doenças, principalmente a leptospirose, onde em estado avançado causa sangramento pela urina, e também palidez. Então, as pessoas que tinham esse quadro eram rotulados como vampiros. E ao morrer, seus corpos eram passados por rituais, para que não houvesse chance de voltassem à vida como vampiros. E isso aconteceu muito na Europa durante a Idade Média, principalmente na chamada Alta Idade Média. Uma Europa totalmente dominada pela religião cristã, onde o cristianismo decidia quem morria e quem vivia. Era o chamado teocentrismo, onde tudo girava em torno da religião cristã. E foi justamente com a chegada do renascimento das cidades e o crescimento do comércio, já no final da Idade Média, por meio de caravanas comerciais que viajavam da Ásia para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Veneza e Gênova, onde nesses navios vinham também centenas de ratos pretos, onde as pulgas dos ratos transmitiram a peste bubônica ou negra, e também como a urina dos ratos transmitiram a leptospirose. Também esses ratos pretos tinham hábitos domésticos, o que facilitou a disseminação da doença entre os seres humanos. Também o que facilitou ainda mais a disseminação das doenças transmitidas pelos ratos foi as ruas das cidades europeias sujas,
onde não existia higiene dentro das casas e muito menos nas ruas. E com o crescimento das cidades e do comércio, a circulação pelas cidades europeias aumentou significativamente. E com a circulação das pessoas, também aumentou a circulação e a disseminação das doenças, vírus e bactérias. A crença em vampiros e a prática de enterrar pessoas com objetos de proteção, como foices e pedras, surgiu na Europa Central na Idade Média. Essas práticas eram uma forma de se proteger de mortos-vivos, que se acreditava voltarem à vida em forma de vampiros. A crença em vampiros foi alimentada por vários fatores, incluindo a Contra-Reforma, que permitiu a persistência de crenças pagãs, sermões fervorosos que incitavam o medo de demônios, fantasma e mortos reanimados. Para evitar que os mortos se transformassem nestas criaturas, ou que os já existentes saíssem de seus túmulos, os habitantes da Polônia recorriam a diversas práticas funerárias que visavam impedir ou dificultar a ação desses seres malignos, chamado de apotropismo, ou seja, um ritual para afastar o mal. Arqueólogos que estudam os cemitérios poloneses dos séculos XVI e XVII têm encontrado vários exemplos desses enterros apotropaicos, que revelam os medos e as crenças das pessoas da época. Esses casos datam da Alta Idade Média e também foram encontrados em outros países da Europa Central e Oriental, como Eslováquia, Hungria, Áustria e Romênia, onde tendem a aparecer com mais frequência em épocas de tragédias coletivas, como epidemias, guerras ou fome, quando as pessoas podiam atribuir as desgraças à ação do mal. No Egito Antigo, onde também tinham suas crenças em vários deuses, os faraós que transmitiam a leptospirose, quando chegavam no estado avançado da doença, eles começavam a sangrar pela urina. E daí os faraós assimilavam essa manifestação da doença com ações dos deuses, onde eles iam se banhar no rio Nilo em rituais aos deuses. Então, a falta de conhecimento e a ignorância religiosa sempre foram dois caminhos da destruição da própria humanidade. Por isso que o conhecimento, a ciência e a tecnologia é essencial e indispensável ao ser humano. Quantas pessoas, civilizações, povos, nações foram extintas por falta do conhecimento e a ignorância religiosa? Isso em toda a história da humanidade. Mas hoje temos o conhecimento, a ciência e a tecnologia. Hoje fica com a ignorância religiosa quem quiser, porque o conhecimento está aí, para todos e para tudo. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A ossada de uma mulher indicada como uma vampira foi encontrada por arqueólogos na cidade de Piem, na Polônia. A equipe de pesquisadores da Micolaja Copernica University, da cidade de Torum, descobriu durante um trabalho arqueológico realizado em um cemitério do século XVII, com base no esqueleto, que o corpo da mulher foi enterrado com uma foice colocada em volta da região do pescoço e um cadeado no dedão do pé esquerdo, além de um gorro de seda na cabeça, indicando que ela tinha um alto status social e um dente saliente, fortalecendo ainda mais a teoria de que ela era considerada uma vampira na época em que viveu. De acordo com o professor líder da equipe Dariusz Poliński, este exemplo de prática antifeitiçaria era incomum. As formas de se proteger contra o retorno dos mortos incluem cortar a cabeça ou as pernas, colocar o falecido de bruços para morder o chão, queimá-los e esmagá-los com uma pedra. A foice não foi colocada na horizontal, mas colocada no pescoço de tal forma que,
Se o falecido tentasse se levantar, provavelmente a cabeça teria sido cortada ou ferida. Ele acrescentou que o cadeado no dedão do pé esquerdo do esqueleto provavelmente simbolizava o fechamento de uma etapa e a impossibilidade de voltar. No entanto, neste caso, foi usada uma técnica diferente que nunca havia sido encontrada em solo polonês, uma foice posicionada no pescoço. As pessoas marcadas como bruxas ou vampiros muitos séculos atrás eram temidos mesmo após a morte. Por esse motivo, as pessoas daquela época temiam que os mortos pudessem voltar à superfície como monstros sugadores de sangue e aterrorizar os vivos e acreditavam que, ao colocar algum objeto, como uma haste de metal, junto ao cadáver garantiria que permanecesse no local de sepultamento. Registros de mitos sobre os mortos-vivos datam do século XI na Europa Oriental. Os arqueólogos notaram que a mulher foi enterrada de maneira incomum e com muito cuidado, o que é surpreendente, dados os costumes antivampíricos tradicionais. A ossada desenterrada de Pien foi levada para a cidade de Torum, onde será submetida a um exame detalhado. Neste século, vários restos mortais que seriam de supostos vampiros foram achados em escavações na Polônia, tendo a maioria a cabeça decepada.